Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da LAS Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é João Bianchi, eu sou o diretor de operações da LAS. E desde já, em nome de toda a nossa equipe, agradeço a presença de todos. Esperamos que todos estejam bem e também principalmente com saúde. Para quem não conhece a LAS Brasil, a gente é uma empresa com 13 anos de mercado. Estamos localizados aqui em São Paulo e somos importadores de dispositivos médicos na área de ortopedia, coluna, joelho, quadril, pé e tornozelo, mão e também na área de cabeça e pescoço. A LAS hoje atua como extensão de 13 fabricantes internacionais, de mais de 10 países diferentes, e nós possuímos distribuidores ao redor do Brasil. Atualmente, nossa rede conta com mais de 100 parceiros que hoje distribuem nosso portfólio de sul a norte do Brasil. Esse webinar é organizado pelo LAS Academy, que é o projeto de educação continuada da LAS Brasil. Nós temos feito uma série de webinars. Nos 2 primeiros eventos, reunimos mais de 250 participantes. E durante os próximos meses, teremos sempre, às quintas-feiras, às 19 horas, de forma quinzenal, aulas com temas em destaque na ortopedia. Antes de darmos início na nossa aula, eu gostaria só de passar para vocês rapidinho um apoio que a LAS tem ao projeto do HC, o HC Convida. O HC criou hoje essa plataforma oficial de doação, intitulada ViroCure. A LAS é um grande parceiro do HC, a gente tem feito sempre desenvolvimento de produtos, inclusive o EasyFeel, que é o produto para subcondroplastia do joelho, a gente desenvolveu dentro do HC, e nesse momento o HC, por ser uma grande instituição, um dos maiores hospitais da América Latina, na verdade o maior hospital da América Latina, precisa muito do nosso apoio, da nossa ajuda. Então é um projeto super bacana, super simples, o site é super fácil de acessar, e as doações serão revertidas para os pacientes, e também interessante que terão doações para pesquisa no combate do coronavírus. Então, quem puder ajudar, será muito bem-vindo. O HC vai agradecer a todos. Bom, visto isto, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos palestrantes, Dr. Guilherme Abreu, cirurgião especialista de joelho, ortopedista, professor adjunto de ortopedia da UFMG, em Belo Horizonte, e também o Dr. Marcelo Bonadil, especialista em joelho, faz parte da equipe do HC de joelho, do Instituto Care Club, e também médico do Hospital Albert Einstein. O Dr. Guilherme iniciará nossa agenda de aulas abordando as alterações condrais, e o Dr. Marcelo Bonadil falará um pouco mais sobre a técnica de subcondroplastia, apresentação sobre o produto EasyFeel, e também teremos discussão de caso e abriremos para discussões no final. Dr. Guilherme, por favor, boa noite, a palavra está com o senhor. Boa noite, João, boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Gostaria de agradecer inicialmente a esse convite. Um tema que eu tenho um especial interesse nessas alterações articulares, e coube a mim, inicialmente, falar um pouquinho sobre o que é o osso subcondral, como ele se associa às alterações articulares e aonde que a subcondroplastia poderia ter um papel importante no tratamento dos pacientes com esse tipo de problema. Bom, eu sou professor aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuo no Hospital Felício Roxo. Existe um conflito de interesse por ter sido um convite, né, da empresa LAS Brasil, porém, os conceitos que aqui vão ser apresentados são conceitos que eu acredito e acho que tem todo o sentido do ponto de vista científico.
Então, para a gente poder entender um pouco sobre as alterações articulares que cursam com a alteração subcondral, é importante que a gente entenda o que poderia estar acontecendo do ponto de vista histológico. Então, quando essa unidade estrutural é acometida, existem vários processos anatomopatológicos que podem estar acontecendo, geralmente todos esses, como microfraturas, tecidos de reparo, uma proliferação fibrovascular e até a necrose também pode estar envolvendo essa estrutura, essa unidade articular. Entretanto, na prática, a gente consegue visualizar essa alteração subcondral e isso se tornou muito mais fácil no nosso dia a dia clínico quando a gente usa o método de ressonância. E essa alteração, o acometimento do osso subcondral, ele pode ser visto no nosso dia a dia como um sinal chamado de hipersinal, né, nas sequências de ressonância magnética que são sensíveis a conteúdo hídrico, como T2 e as de densidade de prótons, por exemplo. Então, essas alterações subcondrais, elas têm uma importância relevante para os pacientes, porque inicialmente, elas cursam, na maioria das vezes, com dor. Então, é uma queixa muito frequente nos pacientes que apresentam alterações vistas à ressonância nessa região do osso subcondral. Do ponto de vista estatístico, existe também uma associação importante entre essas alterações com progressões negativas do ponto de vista de prognóstico daquela articulação. Alguns trabalhos, como aí demonstrados, mostram uma associação direta entre alterações do osso subcondral com desenvolvimento de lesões articulares e também até mesmo com a chance maior de evolução para degeneração daquela articulação. Então, essas alterações subcondrais são alterações, do ponto de vista clínico, bastante relevantes. Quando a gente estuda também um paciente que nos procura devido à dor na articulação, nós sabemos que existem várias vias de geração de dor e que explicam aquele sintoma que o paciente nos traz. E, claramente, essa alteração subcondral, né, esse edema subcondral, ele é uma causa relevante de dor por irritação de terminações nervosas sensitivas naquela região. Existem outras vias, como aqui demonstradas, mas certamente quando essa região é acometida, independente do problema que ocorre naquela articulação, o osso subcondral ele é uma causa importante de dor. Nessa representação, nós podemos observar que quando a gente encontra na nossa prática clínica um paciente com essas alterações de hipersinal no osso subcondral, nós temos várias explicações possíveis. E com a história clínica desse paciente e com o nosso exame, é possível que a gente consiga detectar o que causou aquela alteração. Isso é fundamental para que a gente entenda o problema do paciente e consiga contextualizar melhor o tratamento desse paciente. Então, por exemplo, uma causa frequente de essas alterações seria a própria contusão subcondral. Eu vou exemplificar isso um pouco mais à frente. As fraturas por insuficiência e a necrose vascular verdadeira. A lesão condral também é uma causa importante dessas alterações. A própria osteoartrite ou artrose do joelho também, em alguns pacientes, apresentam acometimento importante do osso subcondral. Pós-operatórios de lesões condrais, em algumas técnicas utilizadas, é também frequente que a gente encontre esse hipersinal subcondral.
alterações inflamatórias, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, que evoluem com sistêmico, que evoluem com a formação de cistos subcondrais, também é uma causa possível. Doenças hematopoéticas também, como, por exemplo, as leucemias, e o próprio desuso, pacientes acamados por algum processo de doença, que por algum motivo evoluem com o desuso da articulação, também é comum a gente encontrar esse tipo de situação. Dentro dessas possíveis causas, é importante que a gente tente observar quais delas são potencialmente reversíveis, e boa parte dessas alterações subcondrais, elas são reversíveis, e quais delas são irreversíveis. Isso é fundamental também que a gente consiga detectar. Falando um pouquinho das causas mais comuns dessas alterações subcondrais, certamente a contusão do osso subcondral é uma causa bastante frequente na prática clínica. Então, aqui nós temos dois pacientes distintos. O primeiro, mais acima, ele apresenta um edema subcondral no côndilo femoral lateral e um edema subcondral na parte posterolateral do platô tibial. Esse tipo de acometimento é muito comum em pacientes com lesão do cruzado anterior por mecanismo de pivotagem. Então, esse mecanismo é um processo, é uma forma comum de geração desse tipo de alteração subcondral. E na imagem mais abaixo, a gente consegue também observar a presença do edema subcondral, tanto na patela e na região lateral do fêmur, em uma paciente que teve uma luxação traumática da patela. Aqui nós observamos nessa imagem uma outra causa, que seria a própria lesão condral, quando nós temos fissuras ou erosões condrais, o líquido sinovial entrando por dentro dessa lesão, ele gera a irritação do osso subcondral e também é uma causa frequente de geração desse tipo de alteração. De uma forma bastante frequente, a gente também consegue observar em pacientes com osteoartrite, em momentos distintos do processo de degeneração, a geração desse edema subcondral, que pode estar relacionado ou não a aumento de atividade funcional, gerando esse tipo de repercussão. E aqui eu gostaria de chamar também bastante a atenção, talvez essa é o ponto talvez mais importante dessa apresentação, que seria a fratura por insuficiência. Por muito tempo chamada de necrose avascular primária, ou uma terminologia chamada SPONC, ela é também uma forma bastante frequente de irritação do osso subcondral por perda da microarquitetura óssea dessa região, e isso gera para os pacientes uma sintomatologia importante. Nos últimos anos, esse termo de osteonecrose primária, ou SPONC, ela foi revisitada em alguns artigos, e por não se encontrar um tecido necrótico verdadeiro nesses pacientes, a gente houve uma recomendação que a denominação dessa alteração deixasse de ser de necrose e passasse a ser de fratura por insuficiência. E um outro dado importante é que boa parte desses pacientes que apresentam essa alteração de falência microestrutural do osso subcondral, eles evoluem concomitantemente e inicialmente com uma lesão meniscal importante, como, por exemplo, uma lesão da raiz do menisco. Esse caso está sendo mostrado, é uma lesão da raiz posterior do menisco medial, e, consequentemente, por alteração abrupta da carga naquele compartimento, ocorre, então, a fratura por insuficiência. Gostaria de mostrar aqui uma imagem de uma necrose vascular verdadeira, e a gente consegue observar que a imagem ela é bastante diferente do que a imagem de uma fratura por insuficiência. Então, falando um pouquinho sobre a lesão da raiz do menisco, que ela é basicamente, no meu conceito, é a grande causa, em termos de frequência,
dessas fraturas por insuficiência, ela também pode ser chamada de uma epidemia silenciosa, haja visto que boa parte das lesões degenerativas hoje são consideradas associadas a essa lesão da raiz meniscal. Esse é um caso verdadeiro de uma paciente em 2018 apresentava essa imagem por ressonância, onde o menisco ele apresentava praticamente um achado normal, um pouco de degeneração intersubstancial, porém a gente já conseguia ver um hipersinal próximo da raiz posterior do menisco medial. Um ano após, essa paciente realizou uma nova ressonância magnética e aqui a gente já consegue ver, né, a consequência dessa lesão. A presença de um grande edema subcondral no platô tibial medial, a extrusão do menisco secundária à lesão e a perda da arquitetura condral do côndilo femoral medial e do platô tibial medial. Então, para finalizar essa primeira parte, essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco a introdução. O Marcelo vai falar sobre as indicações da subcondroplastia, mas quando a gente está diante desse paciente, principalmente do paciente que cursa com a fratura por insuficiência e principalmente relacionada a essa lesão da raiz meniscal, a gente tem que ter várias opções de tratamento, porque cada paciente ele vai se encontrar em um momento desse processo. Do ponto de vista estatístico, a gente sabe que quase a metade desses pacientes, se acompanhados em 5 anos, eles vão evoluir com um processo degenerativo, com sintomas importantes e com necessidades cirúrgicas. Então, durante esse período, a gente vai ter que contar com várias opções terapêuticas. Em alguns pacientes, por acaso, nós vamos indicar o reparo dessa raiz, da lesão da raiz, isso é viável. Entretanto, em alguns pacientes, a subcondroplastia ela se torna um tratamento mais interessante, um tratamento minimamente invasivo, com a morbidade muito pequena. Em outros casos, tratamentos um pouco mais complexos, como osteotomias e alternativas de substituição articular, como a hemiartroplastia. O que a gente leva em consideração para a indicação desses tratamentos? Obviamente, o tempo de sintomas, lembrando que boa parte desses pacientes, essa lesão subcondral é reversível, então a gente vai ter um limite para indicar o tratamento conservador para esses pacientes. A idade e características do paciente, do ponto de vista funcional, profissional, são levados em consideração. O envolvimento e a qualidade do condral daquele compartimento envolvido, a qualidade do menisco, né, o grau de degeneração desse menisco também tem que ser levado em consideração. E, como tudo, do ponto de vista clínico e da medicina, a decisão que deve ser sempre compartilhada com o paciente na tomada dessa decisão. Então, o início seria esse. Eu gostaria de passar a palavra ao Marcelo Nadio, que vai fazer uma apresentação continuando aí o raciocínio da subcondroplastia. Excelente. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela participação de todos que estão aqui hoje. Obrigado a LAS Brasil por dar essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais sobre a subcondroplastia, e obrigado, Guilherme, pela primeira aula, que foi muito boa. Eu vou falar um pouquinho mais da técnica da subcondroplastia e os resultados que a gente tem até agora, tá? Eu, como conflito de interesse, eu sou sou consultora para a LAS Brasil. E aí eu queria começar com uma pergunta, João, vou pedir para você colocar essa pergunta já. A minha questão é, olhando essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, quem já teve um paciente com essa imagem, ou seja, um aumento de sinal em um dos côndilos, um espessamento da cortical, uma linha aqui de baixo sinal, ou seja, uma imagem bem típica daquilo que o Guilherme mostrou de uma fratura de insuficiência, ou seja, quem já teve uma imagem de um paciente dessa forma no consultório, tá bom? Bem simples aí, sim ou não? Bom, esmagadora maioria, né? Praticamente todo mundo, apenas uma pessoa que nunca viu essa imagem, a maioria já teve, ou seja, é uma patologia que talvez não é aquilo que a gente vê todo dia no consultório, mas sem dúvida aparece,
certo? E o que é a subcondroplastia, né? O que consiste a subcondroplastia? Nada mais é que a injeção de substituto ósseo à base de fosfato de cálcio nessas lesões ósseas subcondrais. O Guilherme explorou algumas delas e a gente sabe que algumas delas vão ter uma indicação, sendo provavelmente a fratura por insuficiência a principal indicação dessa injeção. E como é que eu faço, então, a subcondroplastia? Primeiro passo, planejamento, tá bom? A gente tem a ressonância aqui em coronal e sagital. Eu determino mais ou menos qual que é a área de alto sinal, a área da lesão de uma forma global e, de certa forma, determino onde que é o centro da lesão do osso subcondral, ou seja, junto à superfície articular, onde é o centro dessa lesão, tá bom? E aí, de certa forma, algumas vezes eu gosto de fazer essa divisão em terços no coronal e sagital para eu saber, eu tenho que ir no terço central, eu tenho que ir no lateral e a mesma coisa na visão de perfil da hemioscopia, ou seja, aqui, por exemplo, eu miraria no centro e no centro, tá bom? E aí o próximo passo é a gente definir mais ou menos qual que é a direção que a minha cânula vai seguir, ou seja, o trajeto que eu vou seguir, o ponto de entrada da minha cânula para atingir essa lesão. Aí você olha aqui, você vê que eu estou vindo lá do outro lado, de lateral para medial, para alcançar a área da lesão. Por que eu não entro aqui direto, um trajeto mais curto e provavelmente mais fácil acesso? Quando você tem trajetos maiores, a sua expectativa de conseguir um preenchimento sem o extravasamento pela entrada da cânula é melhor, tá bom? Então, geralmente eu gosto de trajetos um pouquinho mais longos para conseguir ter um bom preenchimento sem extravasamento do enxerto, seja vindo do lado contralateral ou seja vindo do mesmo lado, mas de uma região mais anterior em direção à lesão, como a gente vê nessa linha pontilhada, tá bom? Esse é o kit do EasyFio, né, que vem todo completo com cânulas e as seringas menores. Chama atenção aqui que esse kit que eu estou mostrando aqui, ele tem essa opção de ter uma ponta romba, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado em evitar a perfuração da cortical contralateral, né, a cortical em que a gente está se direcionando. Isso é muito importante porque se você furar essa outra cortical, o procedimento meio que está condenado, porque você não vai conseguir a partir daí ter nenhum tipo de preenchimento trabecular. Uma vez que você furou, todo o enxerto vai seguir por aquele furo e não vai preencher o trabecular do ósseo. Essas seringas menores também muito importante. Qual é o segredo da seringa menor? É gerar fluxo sem pressão. Se você gerar muita pressão no enxerto, ele não vai ter fluxo e geralmente ele vai ficar duro, seco e não vai correr na cânula, tá bom? Então a gente tem que gerar fluxo sem pressão. E o enxerto? Que enxerto que a gente usa? Aqui o kit de EasyFio ele vai com grafts. E o que a gente tem que olhar quando a gente está vendo o enxerto? Primeiro, a resistência mecânica. O enxerto ele não pode ser um enxerto muito mole, ou seja, não pode não apresentar resistência, afinal ele está ali para, de certa forma, suportar alguma resistência, ajudar o osso a suportar essa carga, esse impacto que ele está recebendo. E, ao mesmo tempo, ele não pode ser uma estrutura extremamente rígida, no qual vai ser um ponto de hiperpressão naquele joelho. Então, você vê que o Grafts, assim como o Acufio, que também é um enxerto preparado, eles têm por volta de 10, 12 milipascal, que é o megapascal, que é o que mais ou menos se aproxima ao osso subcondral da tíbia e o fêmur. Isso tem uma grande variabilidade, depende da qualidade óssea de cada um, mas tem uma grande variabilidade. Segunda coisa que a gente vai ver, porosidade. Qual significado da porosidade? É importante que o enxerto, após ele se consolidar, ele tenha uma porosidade que permita a transição de osteoclastos e osteoblastos dentro dele, para que aquilo tenha uma reabsorção e a formação de óssea no local, tá bom? E a gente percebe como esses dois enxertos hoje disponíveis no mercado têm uma boa porosidade, tá bom? E por último, a temperatura de reação, ou seja, o enxerto ele não pode esquentar, como por exemplo o ortopedista tem muito contato com o cimento, né, o metilpolicrilato, que ele esquenta muito durante o processo de consolidação dele. Se o enxerto faz isso, como por exemplo esse exemplo aqui que ele leva a 45 graus de temperatura, isso pode levar a uma morte celular ao redor do enxerto, que vai ao contrário do que a gente pretende para aquela região. E por último, e muito importante, é o tempo de trabalho, tá bom? Ou seja, essa linha do meio aqui, ou seja, quanto tempo você tem para fazer o procedimento. Você tem que pensar que você tem que injetar, olhar a escopia, parar, injetar de novo, girar, reposicionar a cânula. Ou seja, um tempo de 15, 30 minutos é muito interessante para deixar você fazer o procedimento com calma e tranquilo. Onde a gente vê que muitos dos enxertos têm um tempo muito curto. Onde você injetou uma seringa e já está ficando mais rígido e você provavelmente não vai conseguir
fazer o procedimento, a cânula vai entupir e você não vai alcançar o objetivo da técnica, tá bom? Como eu faço? Parte técnica de fato. Geralmente eu começo com uma imagem AP na escopia, coloco a cânula sobre a pele, faço um desenho com uma caneta de Códima, determino a direção que eu quero seguir nessa cânula no AP, tá bom? Desenho ali. Faço a mesma coisa no perfil, coloco a cânula sobre a pele, vejo se na escopia aquilo está numa direção correta, faço o desenho também, e dessa forma, onde as duas linhas vão se encontrar, é o meu ponto de entrada, e visualmente eu tenho um bom parâmetro se a minha cânula está seguindo a direção que eu quero. E aí eu coloco a cânula, faço uma pequena incisão ali, e vou progredindo essa cânula de forma progressiva e acompanhando na escopia. Algumas vezes, para você perfurar a cortical mais dura, você vai ter que angular um pouquinho mais, ter uma incidência mais perpendicular ao osso, mas uma vez que você perfurou essa cortical, você consegue manejar. O que eu não recomendo, você chegar muito perto da lesão e aí querer mudar a direção. Veja se a direção está correta logo no início da introdução e progrida isso com o martelo, e tem algumas outras opções aí. O vídeo correndo. Aí está o kit, o paciente posicionado. Geralmente eu coloco um coxinho embaixo do joelho para facilitar o perfil sem sobreposição. Coloco aí ela sobre a cânula. Aqui eu não fiz as linhas, mas basicamente a mesma coisa, só que com as linhas na pele. Introduzo a cânula. Vou checando na escopia se está na direção que eu programei no pré-operatório. Introduzo essa cânula manualmente. Se tiver muito duro, a gente progride com o martelo, o auxiliar fazendo um apoio, até chegar no ponto programado. Uma vez que chegou no ponto programado, a gente mistura o enxerto, tira essa parte de dentro, esse ângulo mais rígido de dentro da cânula, mistura o enxerto. Uma vez que o enxerto está mole, você já pode passar ele para as seringas menores, te dá mais tempo, mais tranquilidade. Passa para essas seringas menores e aí o material vai ser injetado. De forma bastante simples e tranquila, você vê que não tem pressão quase nenhuma. Entre uma seringa e outra, eu recomendo passar o êmbolo metálico por dentro da cânula, isso facilita ainda mais a introdução do enxerto sem nenhum tipo de resistência maior, e a gente consegue insertar ele de forma bastante tranquila. Tá bom? A gente vê na escopia final, essa é mais ou menos a imagem que a gente vai ter, uma área mais radiodensa, que mostra que a gente teve um bom preenchimento. A gente não precisa ocupar tudo. Aqui é um exemplo de um raio-x que eu dei um super contraste para conseguir ver melhor a imagem e você vê como reproduz bem. Era uma peça de cadáver, como reproduz bem. Mas isso daqui não é o que a gente vai ter na realidade na escopia, que eu trabalhei muito a imagem com contraste e tudo mais para chegar nesse tipo de qualidade. E aí eu dou algumas dicas. Usar trajeto longo para cânula, ou seja, isso eu acho que é fundamental. Não usem o curto, porque geralmente não interessa o material que você está usando nada, é mais fácil de extravasar, tá bom? Usa a ponta romba ao se aproximar da cortical, ou pelo menos tenha muito cuidado ao se aproximar da cortical. Evite ao máximo perfurar, porque isso vai prejudicar a sua técnica sem muita solução para isso. Sempre intercalar o êmbolo metálico entre as seringas, isso facilita um fluxo tranquilo. Durante a injeção, faça algumas imagens de escopia só para ter certeza que você não está tendo nenhum extravasamento, tá bom? Se a lesão for maior, você pode reposicionar a cânula. Sim, sinceramente, eu acho que é super raro você precisar fazer isso. Antes de tirar a cânula, espera uns 5 minutinhos, não precisa ser mais que isso. Para o enxerto se distribuir e igualar um pouco a pressão ali dentro do osso, e ele começar a ficar duro. 5 minutos ele já vai estar um pouquinho mais duro, você pode retirar sua cânula, você não vai ter nenhum tipo de extravasamento, tá bom? Meu pós-operatório eu libero carga total de imediato, conforme tolerado. A maioria dos pacientes usa um pouco de muleta, mas eu falo para eles que eles podem pisar conforme a dor deles permitir. Passo uma analgesia simples e é muito tranquilo de fazer o procedimento em hospital dia, tá? Essa é uma paciente que a gente operou e aí com 1 semana você já vem andando sem apoio, conseguindo inclusive subir e descer a escada. Vocês vão ver que ela vai pegar no corrimão para descer, tá bom? Eu vou falar agora rapidinho um pouquinho sobre os resultados que a gente tem hoje sobre a subcondroplastia realizada aqui no Brasil, tá bom? Esses primeiros resultados são os resultados do meu doutorado, no qual a gente realizou a subcondroplastia em 20 pacientes. É importante que esses resultados, eles são pacientes que realizaram única e exclusivamente a subcondroplastia, ou seja,
eles não fizeram artroscopia junto para limpeza da articulação, não fizeram fisioterapia, não tomaram medicação, eles fizeram subcondroplastia. A única medicação que eles tomaram foi na primeira semana pós-operatória para o controle de dor. Foram 20 pacientes, dos quais a gente completou o segmento de 1 ano para 18 pacientes, sendo que 2 deles, um terminou com 24 semanas e outro com 6 semanas e perderam o segmento. Maioria do sexo feminino, mediana de 59 anos, sendo a máxima de 85 e a mínima de 50, um IMC mediano de 30,6, sendo a maioria das lesões no compartimento medial, 11 no côndilo femoral medial e 12 no platô tibial medial, sendo que em 3 joelhos a lesão era bilateral. Todos os joelhos eram varo, com a mediana de 4 graus. Né? A gente tinha um controle que não poderia ter um desalinhamento maior do que 8 graus no trabalho. E como é que a gente vê os resultados funcionais e de dor? Muito animador. Você vê que a gente, pela escala de CUS, pelo IKDC subjetivo e escala visionológica de dor, todos eles tiveram uma melhora estatisticamente significativa, tá bom? E a gente vê isso nesse gráfico, como já na primeira semana a gente tem uma melhora muito importante do CUS em todos os quesitos. A gente vê essa linha vermelha aqui da dor e essa azul também de sintomas bastante expressivos, isso se mantendo durante todo o segmento de 1 ano. Mesma coisa acontece no IKDC subjetivo, uma melhora muito expressiva já na primeira semana de segmento, sendo que 85% dos pacientes apresentam melhora do IKDC subjetivo. Quando a gente vai avaliar a dor, o mesmo tipo de gráfico, com uma melhora já muito importante da dor, a gente vê que ela cai de 7 para 3 e alguma coisa aqui com relação à escala visionológica de dor, e isso se mantém durante todo o segmento de 1 ano desses pacientes. E muito importante também de perceber que a gente vê que essa melhora não é só estatisticamente significativa, ela é também clinicamente, ou seja, ela faz realmente diferença. Uma coisa melhorou 1 ponto, mas foi estatisticamente significante. 85% dos pacientes melhoram mais do que 2 pontos na escala visionológica de dor, ou seja, aquilo que é clinicamente significativo, tá bom? O SF36, que é uma ferramenta para a gente avaliar a qualidade de vida, também apresentou melhor estatisticamente significado na maioria dos seus componentes, sendo que a capacidade funcional e os aspectos físicos, que talvez sejam aqueles mais relevantes para o que a gente está avaliando, tiveram melhora significativa, e curioso que aqui a dor, por acaso, não teve. Resultados gerais. Esses resultados gerais são resultados que a gente tem de acompanhamento de pacientes que fazem subcondroplastia fora do Hospital das Clínicas, fora da minha prática, tá bom? São pacientes que, no total, a gente acompanhou 54 pacientes, sendo que 7 perderam segmento e 6 foram submetidos à artroplastia total do joelho, ficando 41 pacientes. No total, 12 médicos diferentes, ou seja, uma amostra muito diferente, com indicações de 12 médicos diferentes, algo muito abrangente, o que aumenta muito a significativa dos resultados, na minha opinião. Ou seja, não é aquele resultado ao contrário do que foi meu doutorado, que é muito tabulado, aquele paciente ideal, perfeito. Todos os pacientes deram consentimento para os médicos e os pacientes consentiram em ser acompanhados. E a maioria deles, novamente, do sexo feminino. A gente percebe que a maioria dos pacientes está entre os 51 e 60 anos de idade. A maioria dos pacientes, 74%, apresentam melhora, 6% não alteraram, 11% deles acabaram evoluindo para prótese e apenas 9% acabaram tendo piora Deixa eu só ver. Melhora, isso daqui é o IKDC. E com relação ao IKDC, essa é a curva que a gente tem de acompanhamento dos pacientes, ou seja, a gente vê realmente uma melhora significativa e se mantém durante todo esse tempo. Com relação à escala visionológica de dor, a mesma coisa que a gente encontrou no doutorado, ou seja, já no primeiro mês no doutorado a gente viu por semanas uma melhora importante, e isso se mantém durante todo o segmento já de um prazo razoável, tá bom? Bom, era isso que eu tinha. Acho que a gente poderia abrir um pouquinho para questões agora com relação às 2 aulas, Guilherme, e aí a gente pode ter alguns casos clínicos. Não sei se já apareceu alguma questão aí. Se tiver alguma questão, acho que a gente poderia responder. Se não, a gente começaria com os casos. Ok, não, muito boa aula, Marcelo, parabéns. Talvez uma pergunta que nós temos aqui, e eu acho que a sua experiência talvez seja até a maior do Brasil em termos de subcontroplastia, uma casuística bastante importante. A gente sabe que existe uma descrição na literatura de duas vias de entrada, a via do lado da lesão
e da forma que você mostrou, do lado contralateral. Queria que você explicasse para a gente por que você optou por entrada do lado contralateral à lesão. Isso, na verdade, foi um pouco de assim, experiência pessoal e experiência de colegas também. Isso era quando a gente começou a fazer a subcondroplastia aqui no Brasil, a gente conversou com algumas pessoas que faziam fora e falaram que um dos problemas que acontecia, às vezes, realmente era um extravasamento logo na entrada da cânula. E que uma das formas de se diminuir o risco disso acontecer eram trajetos mais longos da cânula. E principalmente quando você tinha um foco-alvo muito próximo da entrada da cânula, isso aumentava muito o risco. Isso ocorre por diversas razões. Sempre que você entra com um parafuso, qualquer coisa ali em volta, se você tem micromovimento, existe um espaço, e isso facilita. O enxerto ele sempre vai procurar a região de menor resistência. Então, ao redor da cânula, isso facilita um pouco o enxerto voltar. Dependendo da forma quando você entrou, se você mudou um pouquinho a sua direção, putz, entrei um pouquinho, voltei, mexi um pouco minha mão para chegar num ponto mais ideal, isso se torna mais importante e isso ocorre de forma muito significativa. Independente se você usou um motor, que talvez algo que você faça, com martelo talvez exista um micromovimento maior, se entrar com o motor isso ocorre menos. Mesmo assim, eu acho que tem um risco disso acontecer e facilitar um pouco. Então, eu geralmente prefiro usar trajetos um pouco mais longos. Não vejo uma dificuldade técnica tão importante por fazer dessa forma. Algumas pessoas, mas é tão fácil se eu tivesse que fazer o curtinho. Sim, mas se a coisa extravasa ali, o prejuízo do procedimento eu acho muito grande. Para aqueles que se preocupam um pouco mais e possam fazer, você pode entrar sempre com um fio, às vezes um fio de calibre 2,5, por exemplo, você entra com o fio, vai até onde você quer e você entra com a cânula por volta desse fio, ou seja, você vai aumentando a pressão e até sela melhor. Mas os trajetos maiores, sem dúvida, diminuem bem o risco desse extravasamento. E se você fizer o trajeto curto, principalmente em algumas regiões, por exemplo, tíbia, aqui junto medial, se extravasar ali junto ao colateral medial, uma região que um pouquinho de enxerto vai incomodar o paciente, entendeu? Então, geralmente quando você faz um trajeto muito curto, você vai estar bem próximo da articulação, é uma região até ruim para você ter um extravasamento. Quando você faz os trajetos maiores, se extravasar mais aqui em cima, você já está praticamente extra-articular. Eu não tenho a imagem agora nessa aula, mas eu tive uma paciente que extravasou bastante lá em cima e não incomodava nada ela. Agora, se você extravasar junto à articulação, isso vai incomodar mais. Ok, acho que está bem respondido. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou dar a minha opinião, depois eu passo para o Marcelo. Perfeito. Do meu grande amigo Lúcio Biondi, aqui de Belo Horizonte, e ele está perguntando sobre se há algum limite da condropatia daquele compartimento para indicação ou não da subcondroplastia. Bom, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que nesses últimos anos, vários conceitos foram sedimentados ao mesmo tempo. E dois deles eu acho que trabalham muito juntos nesse tipo de raciocínio. A lesão da raiz do menisco, que ela é uma lesão recentemente discutida em congressos e em publicações, ela, na minha opinião, talvez seja a maior causa dessas lesões, dessas fraturas por insuficiência em pacientes de meia idade, na quinta, sexta década de vida. E boa parte desses pacientes, eles evoluem com alterações condrais concomitantes ou logo após a lesão meniscal. A minha opinião é que a subcondro, ela entra nesse tipo de paciente e num grupo que se beneficia de fato desse tratamento. Porém, entretanto, tem alguns pacientes que o reparo da raiz ela é um procedimento também bastante interessante. Então, o meu conceito é o seguinte: quando o paciente ele tem uma demanda funcional maior, e o compartimento ele é um compartimento bom, eu opto pelo tratamento biológico na tentativa de restaurar a integridade daquele compartimento. A subcondroplastia entra num caminho meio que antagônico a esse, quando o paciente ele não é um candidato ao reparo e talvez ele não seja também um candidato a soluções mais complexas, como por exemplo a unicompartimental, porque o compartimento ainda é muito bom.
Então, eu acho que esse paciente que fica no meio do caminho entre restaurar a biologia do compartimento e ele ainda não é um compartimento tão ruim a ponto de se pensar na unicompartimental, a subcondo ela entra. E, no meu conceito, ela não depende tanto da degeneração do compartimento. Eu tive acho que talvez há 2 anos atrás, até visitando o Steve Cohen, que talvez na literatura mundial foi um dos que inicialmente publicou sobre essa técnica, e ele divide de uma forma bastante dicotômica os pacientes. O primeiro grupo é esse grupo que nós estamos falando, que é um paciente que tem uma fratura por insuficiência e um compartimento bom, ou pouco degenerado. E o segundo grupo seria o grupo já com artrose dentro daquele esquema que eu mostrei e que em algum momento ele evolui com a degeneração, com o edema subcondral. Os 2 grupos podem ser tratados pela subcondroplastia, mas nitidamente pelos trabalhos dele, pelo contato, pela conversa que nós tivemos, o primeiro grupo, onde a fratura por insuficiência é a indicação, eles tendem a evoluir melhor. E o evoluir melhor significa evitar a artroplastia ou qualquer procedimento secundário nos anos subsequentes. Então, eu acho que essa é a minha opinião. A degeneração condral ela é irrelevante para a indicação, embora o paciente que que a gente indica um compartimento melhor, ele tende a evoluir melhor, e essa também é a minha opinião. Eu queria fazer uma pergunta, Marcelo, para você. Eu queria que você também comentasse sobre isso. Queria só complementar um pouco. Você falou, acho que você foi muito feliz da forma que você respondeu, e assim, o que eu penso? A fratura de insuficiência é uma dos fatores que vão ocorrer, e qualquer tipo de lesão do osso subcondral são um dos fatores que vão ocorrer numa falência daquele compartimento, né? Isso pode, não, nem sempre a falência desse compartimento ele vai ocorrer de uma forma sempre na mesma ordem, ou seja, a gente tem a degeneração condral, depois a gente tem a lesão do menisco, e aí a gente vai ter a alteração do osso subcondral. Ela pode ocorrer de formas diferentes, em momentos diferentes, e a fratura de insuficiência ele vai estar no meio dessa ocorrência, né? Ou seja, muitas vezes a gente vai ter um menisco bom e ele vai fazer a fratura de insuficiência. Geralmente a cartilagem já está um pouco acometida. É muito difícil a cartilagem estar perfeita, intacta. Você vai ter algum tipo de alteração degenerativa. E aí você pergunta, qual que é o limite para isso? É a mesma coisa que falar, qual que é o limite para você fazer uma osteotomia? Vai depender muito mais do perfil do paciente e onde você quer investir nesse paciente do que um limite certo. É claro que a gente sabe que quando a pessoa tem uma artrose avançada, tricompartimental, você não vai fazer uma osteotomia, e da mesma forma você não vai fazer isso, uma subcondroplastia num paciente desse, porque provavelmente a expectativa sobre resultado é muito ruim, tá bom? Mas vai depender muito do perfil do paciente. Ou seja, um paciente, dependendo do nível de atividade, da expectativa dele, do momento em que ele está, se ele tem um menisco bom ou não, se a cartilagem dele é razoável ou não, isso tudo entra num pacote para eu pensar. É claro que, como o Guilherme falou, quanto mais avançado tiver a degeneração articular desse paciente, menos a gente vai pensar em soluções, digamos assim, biológicas. Aí entra reparo de menisco, entra subcondroplastia, procedimentos que preservam a articulação, né? Com relação a você fazer a subcondroplastia num paciente de artrose mais avançado, vou dizer que assim, a gente já fez alguns casos dentro do HC em que situação? Paciente que tem a contraindicação de fazer artroplastia total do joelho. Senhora de 90 e tralala anos, problemas clínicos, comorbidades importantes, em que o clínico fala, ela não tem a menor condição de fazer, a gente fez uma subcondroplastia, e uma delas, inclusive, era a professora de geriatria aqui da faculdade, e ela tinha um super acompanhamento de fisioterapeuta e tudo mais, e a gente teve um ótimo feedback do fisioterapeuta, que ela melhorou o padrão de marcha e tudo mais, isso registrado, mas é o caso? Não, ela é o outro extremo. Mas eu acho que assim, não existe um limite, é uma questão de você conhecer a ferramenta, saber o que ela te traz de possibilidade, e cada paciente, você, como o Guilherme falou, você divide a decisão, e isso, sem dúvida, vai trazer bons resultados a partir do momento que você tem essa consciência de avaliar o paciente e não só a cartilagem de uma forma isolada.
Perfeito. Eu até gostaria, dentro desse raciocínio que nós estamos dizendo, porque eu acho que essa construção da solução do paciente, ela é compartilhada e são vários fatores que aqui nós estamos citando que vão levar para um caminho ou outro. E um importante, Marcelo, é a questão temporal. Então, quando a gente está diante desse paciente, vamos colocar um paciente hipotético aqui, um paciente que fez um edema ósseo ou uma fratura por insuficiência, e ele começa a ter dor, os sintomas se iniciam, existe geralmente no início uma limitação, na maioria das vezes importante. Temporalmente, quando se pensa, na sua opinião, na subcondroplastia, se ela naquele momento a solução melhor para o paciente? Como que eu vejo, assim, eu acho que assim, existem, é isso que você falou, depende um pouco da apresentação. Alguns pacientes vão chegar para mim e falar, eu tô com dor há 2 semanas, tá aqui minha ressonância, tem algumas coisas que eu vou ver. Primeiro, tempo de sintoma, sem dúvida faz um pouco de diferença para mim. Se o sintoma está um pouco mais arrastado, já me preocupa um pouco mais, eu já sou mais propenso a fazer a subcondroplastia. E segundo, fator de risco. A gente tem trabalhos, eu vou voltar aqui a imagem, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Tem alguns fatores de risco que a gente já sabe para uma má evolução, ou seja, que isso daqui vai muito provavelmente dar errado. Quando a gente tem um espessamento cortical aqui, nessa medida, nesse comprimento maior do que 14 milímetros ou mais espesso do que 4 milímetros, quando a gente já tem algum tipo de aplanamento, mudança dessa linha, ou quando a gente tem essa linha mais profunda aqui de baixo sinal, essa linha de fratura. Ou seja, são 3 sinais aí, né? O quanto que isso é espesso, o quanto que isso muda a cortical, o formato da cortical e essa linha mais profunda, são sinais de má evolução. Se eu vejo isso daqui, eu penso em fazer subcondroplastia também. E se é um paciente que não vai conseguir obedecer, porque assim, para mim, tratamento conservador de uma lesão como essa é 100% sem carga, é muleta sem encostar o pé no chão. E são pouquíssimos pacientes que conseguem fazer isso dependendo da idade deles. Então, assim, são todas essas coisas que entram na minha conta. Agora, se eu opto pelo tratamento conservador, eu reavalio o paciente clinicamente em aproximadamente 1 mês e eu vou repetir a ressonância em pelo menos, no máximo, 2 meses, porque eu já vi evoluções muito ruins e rápidas para pacientes que esperaram 4 meses, por exemplo, para repetir a ressonância. Isso é um dado importante, eu concordo com o que você está dizendo, Marcelo. A minha visão, assim, a minha experiência clínica com essas fraturas de insuficiência, de fato, a maioria delas, eu até trouxe um caso que não, mas a maioria, para ser mostrado, mas a maioria, ela é vamos colocar, essa tríade, né, de lesão da raiz, edema ou fratura por insuficiência subcondral e a extrusão meniscal. Geralmente, se esse paciente está na minha frente, e aí vai depender, obviamente, da intensidade dos sintomas, eu tento, no mínimo, 4 meses de tratamento conservador, descansando aquele membro de alguma forma, ou por meio de uso de muletas, atividades hidroterápicas, analgesia e, obviamente, tentando a melhora. Isso, nós estamos dizendo o caso que eu considero não candidato ao reparo da raiz pelo acometimento do compartimento, ou pela idade, enfim, por vários fatores. Então, a gente tem que sempre lembrar que a fratura, esse edema subcondral, boa parte das vezes ele tem um potencial de reversibilidade. E a subcondroplastia, ela entra durante esse acompanhamento como opção naqueles pacientes, ou que têm uns sintomas muito intensos, ou que não melhoram de alguma forma, né? O Leonardo Londeira, ele está perguntando se, se existe alguma experiência em associar subcondroplastia a algum procedimento de cartilagem. Eu, assim, sinceramente, não é uma opção que eu gosto, tá? Eu vejo que o edema que a gente tem nas lesões condrais focais, que vão ser aquelas que a gente vai tratar, por exemplo, com o uso de membranas, né, o PAMIC,
são lesões focais e que o edema ele é unicamente consequência daquela lesão condral, ele é um edema reacional. Esse eu acho que é muito mais uma inflamação reacional. Não existe de fato uma lesão estrutural tão importante. E pelo simples fato de você fazer um procedimento como o EMI, que você vai ter que restringir a carga desse paciente. Então você vai tratar a causa, você vai restringir a carga. Logo você vai, de certa forma, controlar o sintoma. E eu não vejo a necessidade de você associar a subcondroplastia. Até porque você depende um pouco do sangramento daquele osso subcondral. E a subcondroplastia talvez pode conflitar. Como eu nunca fiz, sinceramente, eu nem sei o quanto que isso altera. Mas eu, sinceramente, não gosto muito dessa opção. Eu concordo, Marcelo. Eu acho a grande, assim, o raciocínio clínico que eu faço nesses pacientes, eu considero o seguinte: ou você vai para um caminho de restauração da cartilagem, e aí você vai reparar o menisco, você vai fazer o EMIC, você vai fazer o transplante osteocondral, ou então é o tratamento da doença subcondral, né, que no caso a subcondroplastia, visando o alívio de dor do paciente. Uma outra pergunta importante que o Rafael faz, Rafael Amaral, ele considera que, de fato, o conceito e a ideia é muito interessante e já existe uma certa consolidação, né, desse conceito aqui, inclusive. Qual que seria o futuro? Eu acredito, Rafael, que o futuro, o Marcelo tem uma casuística já publicada, inclusive aqui na nossa literatura, na Revista Brasileira de Ortopedia, existem literaturas também publicadas em revistas internacionais. Aqui em Minas a gente tem, eu vou mostrar depois a nossa casuística, aproximadamente 10 pacientes com um resultado também bastante interessante, porém ainda em fase de publicação. Eu acho que o futuro é a gente buscar uma consolidação desses achados por meio de trabalhos diretos, tentando comparar a subcondro com outros trabalhos, com outros métodos de tratamento, e isso para a gente estudar um pouco mais e comprovar, né, por métodos científicos o resultado que até então a gente consegue evidenciar na prática clínica. Marcelo, uma pergunta aqui para a gente começar a apresentação clínica você vai apresentar o seu primeiro? Como você preferir. Pode ser. Como é que é o pós-operatório dos pacientes? Como é que você observa na sua prática a melhora do paciente? É uma melhora que demora alguns dias ou o paciente já tem uma melhora espontânea? Ela demora alguns dias, mas são dias realmente. Assim, não é algo que demora muito. Geralmente, como a gente observou nos resultados que a gente tem, em uma semana o paciente já vai te relatar uma melhora expressiva da dor dele. Você pode ter uma piora ou uma dor mais significativa pelo procedimento nas primeiras 48, 72 horas, tá bom? A injeção do enxerto às vezes pode incomodar um pouquinho nessas primeiras horas aí, principalmente para lesões maiores. Contudo, passando uma semana o paciente já vai relatar uma melhora e completando 2 semanas ele já vai assim chegar muito próximo de uma melhora assim final dele. Então é algo que a gente nota de uma forma bem rápida. Isso eu acredito que é pelo princípio mesmo, ou seja, de estabilização da área, e uma vez que você estabiliza, diminui aquele micromovimento provavelmente do osso subcondral e isso melhora. Essa é a minha opinião sobre como isso melhora. Não existe nenhuma evidência do que realmente melhora a dor, mas é o que eu acredito e o que a gente tem visto com os pacientes é essa, uma melhora muito importante de uma forma rápida, ou seja, pacientes que não tinham dor importante para andar, pacientes que tinham dor, principalmente muitos deles têm dor à noite para dormir, apresentam uma melhora já grande nesse tempo. E aí eu queria só abrir para você já, Guilherme, uma segunda pergunta que fizeram aqui, que é a associação da subcondroplastia, por exemplo, com a viscosuplementação. Você acha que cabe fazer as duas coisas juntos? Como é que você vê isso daí? Eu acho que não é necessário. Inclusive, o Steve Cohen, que, vamos colocar, uma referência internacional no tema, ele não faz nos pacientes dele, ele associa sempre a artroscopia e a subcondro. Entretanto, eu acho que há quando o paciente tem alguma já alteração condral, talvez haja um benefício.
é uma percepção subjetiva minha, em boa parte das vezes eu associo. Geralmente eu não faço no dia do procedimento, eu faço geralmente 1 ou 2 semanas após a subcondroplastia no meu consultório, mas não é necessária. Voltando nessa questão do tempo, a minha percepção é a mesma que a sua. O paciente que melhora, ele tem uma melhora rápida. Alguns pacientes, poucos, talvez pela pressão intramedular aumentada durante o procedimento, quando a gente injeta, né, o cimento de fosfato de cálcio, alguns pacientes experimentam um pouco de dor nas primeiras horas após o procedimento. Eu faço os meus procedimentos, Marcelo, com anestesia local e sedação. Uhum. Então, E aí vai ter mais dor. Então, eventualmente, alguns pacientes, eu diria aí, 10% dos pacientes que eu fiz, eles experimentaram um pouco de dor, mas é uma dor que, com analgésico convencional, ali no bloco cirúrgico mesmo, é resolvida. E o que chama muita atenção é essa melhora, quase que no mesmo dia ou poucos dias, o paciente já está relatando que a dor que foi o motivo do procedimento, ela cedeu. Só complementando o que você falou da viscosuplementação, eu acho que a ideia é essa mesma. Assim, eu também não gosto de fazer no mesmo procedimento, porque eu não gosto de fazer viscosuplementação junto com a artroscopia e eu artroscopo meus pacientes. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, ou seja, uma coisa é você tratar o subcondral, outra coisa é você tratar a dor da degeneração condral intraarticular. Tanto que um dos fatores que é muito engraçado, a gente vê que alguns desses pacientes começam com muita dor, muitos deles são submetidos à viscosuplementação, algum tipo de infiltração para analgesia, que os médicos usam de rotina, e eles não referem melhor, porque a dor que ele está tendo é a dor do subcondral. Mas isso não quer dizer que se você está tratando a dor do subcondral, você tem que esquecer a dor articular, da sinovite, de todo o processo intraarticular. Então, eu acho que, sim, tudo entra no tratamento desse paciente e eu acho que por isso a viscosuplementação pode ser associada. E quando a gente vê principalmente viscosuplementação nos Estados Unidos, você vai ver que é diferente. Então, provavelmente, sim, eu também estive lá, eles realmente, o Steve Lincoln não usa tanto viscosuplementação, mas eles têm um volume, por exemplo, de uso de corticoide que é muito maior que o nosso. Isso eu acho que é uma questão cultural e uma questão de nível de liberação de plano. As regulações lá também são um pouco diferentes. Então, eu acho que o principal é você realmente tratar o paciente como um todo, ou seja, ele tem a dor óssea lá importante, trata-se. Agora, se você esquecer isso e você indicaria para ele a viscosuplementação pelas indicações que você tem pela viscosuplementação, eu acho que cabe também associar, mas também não gosto de fazer junto no centro cirúrgico, porque eu não gosto de fazer visco no mesmo, junto com a artroscopia. Eu faço depois, como você, também algumas semanas no consultório. Bom, eu acho que a gente pode Então tá bom. o caso. Tá bom, vou passar meu caso aqui rapidinho, só para ilustrar. Era um paciente do sexo feminino de 61 anos, tinha dor no joelho já há 6 meses, já tinha feito tratamento com analgésico, anti-inflamatórios, fisioterapia e a dor se mantinha assim melhor. Dor localizada, medial. Isso é muito importante. Dores bem localizadas são muito indicativas de um bom resultado, tá? Dor, geralmente, na palpação, na percussão da região acometida e um alinhamento discretamente vago. O raio-x dela era essa daqui, a gente vê talvez um aplaneamento discreto aqui, muito discreto, uma redução mínima do espaço, assim, um raio-x muito bom dela. Alinhamento com vário discreto, mas era simétrico, bilateral. E a imagem que ela tinha era exatamente essa que a gente discutiu no começo. A gente nota realmente o menisco extruso, a gente não tinha uma lesão de raiz clara dela, assim, talvez uma degeneração, mas não tinha nenhuma lesão clara, mas a gente já vê uma extrusão do menisco. E aí, qual que seria a conduta, né? João, se você puder abrir a pergunta para o pessoal. Ela já tinha 6 meses de dor, né? O que vocês fariam? Retiraria a carga total, ou seja, ela não tinha feito isso ainda. Ou seja, par de muletas para ela e pede para ela tirar a carga completamente do membro, ou introduziria só uma bengala para diminuir a carga de uma forma mais parcial, manteria sessões de fisioterapia e aumentaria a analgesia para tentar melhorar, ou já indicaria subcondroplastia, tá bom? Posso dar um palpite? Pode, claro, por favor. Dá o pitaco, faz.
Pergunta difícil. Não, não. Eu acho que esse caso exemplifica muito o que é esse paciente no consultório, né? Quer dizer, é um paciente que tem uma extrusão de menisco, possivelmente tinha uma lesão da raiz, ele fez uma sobrecarga súbita e abrupta no compartimento e o que gerou a fratura. Com 6 meses, honestamente dizendo, e o paciente continuando com dor limitada, eu encerraria as opções João, conservadoras, né? o que o pessoal falou aí, João? Talvez eu colocaria Uma outra opção é qual? eu colocaria uma outra opção, porque eu vejo talvez a cartilagem ali já com algum grau de degeneração Uhum. e talvez uma opção dentro da minha prática seria a unicompartimental. É uma cirurgia que eu acho que ela vai muito bem nesses pacientes que fazem lesão de raiz e degeneram o compartimento. Então, em alguma Mesmo com esse raio-x. exatamente. O que eu acho que nesse caso especificamente fala contra é que a radiografia ela é muito boa. É muito Então, benigna, né? então aí que esse treinamento, né, de raciocínio no consultório é que a subcondroplastia entra, porque é um paciente que precisa de alguma coisa e a prótese no compartimental ela aparece muito e 6 meses para mim já parece suficiente. Eu acho que tudo isso Sim, aí deveria ter resolvido. já deveria ter resolvido. E a segunda pergunta era quanto tempo que a gente tiraria? Eu vou pular essa pergunta só para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu fiz a subcondroplastia nela, bem padrão, e aí a gente vê aqui ela já com... Epa, passou a primeira de um ano. Essa mesma paciente de 1 semana pós-operatório. Essa paciente eu já tenho o segmento dela bem maior, eu já tenho o segmento dela de alguns anos. Ela foi uma das primeiras que a gente fez, e aqui ela está referindo que depois de 1 ano mesmo, ela parou de tomar o Tilex que ela tomava constantemente e melhorando. Esse foi um caso mais... E aqui o pós-operatório dela é de 2 anos, o raio-x dela após 2 anos. E a gente vê que o raio-x dela continua muito bom. Tem ainda um restinho de enxerto aqui, mas a gente percebe que o raio-x dela ainda assim... A gente percebe que a artrose andou um pouquinho, sem dúvida, mas muito bom. E ela com uma função excelente. Ou seja, eu acho que, pensando nessa questão de preservação de articulação, ela é um caso de sucesso muito grande, uma indicação muito perfeita. Ela não tinha um grande desalinhamento, não tinha uma degeneração condral ainda grande, tinha uma lesão bem clara, já com tempo de tratamento conservador bem claro. Você quer passar seu caso, Guilherme? Quero, vou passar, eu acho que Aqui. Eu interrompi o muito, meu. muito bem, né? Você vê que a evolução, ela é uma evolução que evita um desfecho de um procedimento maior. Acho que essa Sim. que é a ideia, né, da E subcondroplastia. dentro do que você falou, até eu queria aproveitar, alguém perguntou com relação à realização da prótese de joelho após a subcondroplastia. A gente já tem evidência, a gente já tem assim, substrato, tanto na literatura, tem trabalho já mostrando a realização da subcondroplastia num número razoável de pacientes, sem aumento de tempo cirúrgico, sem aumento de complicação, sem dificuldade no intraoperatório, e a minha experiência é exatamente a mesma. Eu já fiz, não muitas, poucas, mas já fiz, e evolui muito bem, sem nenhum tipo de problema. Você corta através do enxerto como se estivesse cortando o osso normal e nada vai alterar, você não vai ter que fazer nenhum passo adicional por conta da subcondroplastia. Lembrando que o fosfato de cálcio, ele, depois de alguns meses, ele vira matriz óssea, né? Então, Exato. exato, não tem nenhum problema. Eu não tive ainda que, da minha casuística é bem menor que a sua, né? Em torno de 10 pacientes, mas ainda não tive que revisar, mas é exatamente a minha opinião. Eu vou mostrar um caso que me apareceu. Esse é bastante parecido com o seu, João, ou Marcelo. O paciente com 6 meses de sintomas, ele já me procurou com 40 sessões de fisioterapia, já tinha sido feito 20 sessões de hidroterapia e já submetido a 2 aplicações de ácido hialurônico de peso molecular alto e continuando com muita dor. Ele chegou na consulta usando uma bengala com a grande dificuldade de mobilização. Essa é a radiografia do joelho, mostrando um espaço articular razoável, quase que praticamente normal. E aqui era a ressonância, mostrando a fratura por insuficiência. E aqui, contrariando o que eu disse antes, é um paciente que não, aparentemente, o menisco se encontrava bem.
Então, aqui da mesma forma, eu optei pela subcondroplastia. Eu queria colocar algumas coisas aqui para a gente, falando rapidamente. Eu opto, como já disse previamente, de fazer o anestésico local. Qual que é a sua opção? E sedação? Assim, sinceramente, assim, acho que as duas coisas vão muito tranquilo. O anestésico local, geralmente, um cuidado que eu faço é de realmente ir profundo e chegar no periósteo. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante. Se você for, faça de uma forma que você tente enxergar no periósteo, porque você injetando um pouco de anestésico local no periósteo diminui a dor, porque às vezes o ponto de entrada ósseo pode incomodar um pouquinho mais e até diminui qualquer tipo de reação do paciente durante o procedimento. É bem tranquilo. Mas já fiz também com, assim, acho que a maioria das vezes eu fiz com a hack e também, assim, a gente consegue fazer uma dose baixa, sem morfina, sabe, para diminuir um pouco as comorbidades aí da hack. E também vai muito bem. As duas, não é um procedimento que gera muita dor, as duas coisas vão bem tranquilo. Depende um pouco aí da sua prática. Assim, putz, quero mandar o paciente para casa mais rápido, não quero ficar esperando a hack passar e tudo mais, dá para você fazer de uma forma bem tranquila com o local. Perfeito. Como é que você disse que faz a escopia praticamente em todos os pacientes? Você usa algum leg holder, mesa, perna Geralmente solta? ponho só perna solta, só coloco esse coxinha aí embaixo do joelho, como você está demonstrando, e eu tenho um assistente geralmente segurando a perna para controlar bem a rotação e não ficar mudando toda hora a posição do joelho, mas bem Eu faço, tranquilo assim. a minha opção é exatamente essa também. E torniquete, eu não tenho usado para esse tipo de procedimento. Você usa, você coloca, deixa na perna se Não, necessário? assim, eu sinceramente, se eu for fazer artroscopia, algumas vezes eu uso, porque é um torniquete de uso curto, eu prefiro às vezes facilitar um pouquinho ali, não ter aquele sangramento inicial da artroscopia, perder alguns minutos a mais, eu uso, mas já fiz, assim, provavelmente uns 20% dos que eu faço sem, e assim, a subcondroplastia em si é muito tranquila, não vai sangrar praticamente nada, é muito fácil, não tem a necessidade nenhuma de fazer com o uso do torniquete. Ok, a gente já discutiu bastante aqui do ponto de entrada, eu acho que esse aqui nós já discutimos. A ideia, talvez, aqui é a discussão da artroscopia. Por que dela, Marcelo? Por que você faz a artroscopia? Eu faço artroscopia por algumas razões. Primeiro que eu acho que você tendo algum flap instável, alguma lesão intra-articular que você possa abordar ali, eu acho que é uma boa opção. Segundo, eu acho que a lavagem articular ajuda um pouquinho a diminuir os sintomas da sinovite que vem junto com a artropatia que muitos desses pacientes têm. E terceiro, que eu sempre vou pedir artroscopia porque tem a possibilidade de ter um extravasamento intraarticular do enxerto e eventualmente, se ocorrendo, você precisa ter artroscopia para limpar a articulação. Assim. Tem até trabalho já mostrando que o fosfato de cálcio intraarticular, teoricamente, não gera degeneração condral nem tudo, mas eu não gosto da ideia de deixar o fosfato de cálcio lá dentro. Quando ocorre o extravasamento, ele aparece na artroscopia, assim, parece um monte de floco de neve, assim, como se você tivesse injetado, sei lá, um pouco de corticoide e ficasse ali boiando. Basicamente, você coloca a lâmina de shaver, deixa aspirando ali, funcionando um pouco, ele vai aspirar tudo aquilo que está solto do líquido e acabou, resolveu bem fácil. Mas essas são as principais razões. Mas eu fiz um monte de paciente no meu doutorado sem artroscopia e evoluíram tão bem quanto. Mas uma vez que o paciente está ali anestesiado e você tem a possibilidade, acho que vale a pena. Perfeito. Talvez a única coisa a acrescentar que nos casos que eu operei, eu acho que a possibilidade desse extravasamento ele é maior no fêmur do que na tíbia, né? Esse extravasamento intraarticular. Então é um pouquinho mais de cuidado no fêmur, mas eu acho que a artroscopia tem todos esses benefícios que você disse aí. Mas o objetivo não é ser agressivo, sair arrancando o menisco, não, pelo amor de Deus. Isso daí eu sou bem conservador. Ok. Muleta, você usa nesses pacientes para... Eu peço para o paciente alugar um par de muletas e falo para ele usar o quanto ele sentir ali necessário. Geralmente eles usam uma semana assim e já abandonam o uso da muleta. Ok, e o ácido hialurônico também já foi discutido. Exato. Então, aqui eu exatamente vou mostrar, nesse caso, eu optei por fazer esse
acesso também à cortical oposta, né, para evitar esse extravasamento, que de fato ele é mais comum quando a gente entra no lado. Aí mostrando o kit que você já mostrou, e aqui mostrando, acho que tem um vídeo aqui mostrando o preenchimento dinâmico que vai acontecendo, e talvez uma das vantagens do Grafts é que ele tem uma penetração muito fácil, né? Eu acho que você não faz força nenhuma para que haja essa penetração toda, e mostrando a área de preenchimento. Aqui é a radiografia pós-operatória. Eu vou inverter, que eu ia mostrar esse caso, eu vou mostrar um outro caso aqui, mas deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Acho que é esse aqui. Me perdão, tem um colega que perguntou sobre isso, eu vou passar porque eu tive um caso exatamente desse. A história é muito parecida, exceto porque esse caso, a paciente, ela trabalha, ela tem uma fazenda, e durante a atividade profissional na fazenda ela acabou caindo e evoluindo depois dessa queda com dor. E ela tinha 4 dias de sintomas. Essa era a radiografia que ela tinha, e uma sintomatologia muito parecida com uma lesão do menisco lateral. Então a gente conseguia ver uma paciente jovem, 51 anos, que o menisco lateral levemente extruso e esse edema subcondral aí no platô tibial lateral. Ela não melhorou aí a vista sagital, e aí nós optamos por fazer a subcondroplastia. Vamos ver se vai rodar. Está rodando o vídeo? Tá. Então, esse era o achado da artroscopia dessa paciente. Ela tinha um compartimento lateral bastante bom, e a gente observava aí a raiz posterior do menisco solta. E eu fiquei um pouco na dúvida se fazia só a subcondroplastia, foi o que tinha sido conversado com ela, mas diante da função que ela tinha, uma paciente muito ativa, gerenciava a fazenda, cria gado, porco, enfim, tinha várias coisas, eu optei por fazer a opção de reparar a raiz. Deixa eu ver se vai passar aqui o reparo. Aqui é exatamente mostrando o reparo. Nesse caso, eu não tinha solicitado por convênio nenhuma pinça própria para isso, eu acabei fazendo com material de artroscopia de ombro mesmo. Geralmente eu faço isso com 2 fios, 2 fios de cor distinta para facilitar a passagem, e eu uso o material de LCA para fazer o túnel transtibial e puxar esses fios. E geralmente eu uso um poste, um parafuso cortical de 3,5, uma arruela, para fixar na cortical da tíbia embaixo. Só para mostrar esse caso, teve uma pergunta exatamente sobre isso. Sim, se era possível associar. E assim, isso é uma coisa que perguntam bastante agora, né, que tem ficado muito em evidência o reparo dessa raiz. E sem dúvida é uma opção você fazer as duas coisas juntos. Acho que não tem nenhuma. No caso, você fez o túnel antes? Não, eu optei por fazer o túnel antes, exato. Eu fixei a raiz, dava para vir aqui um pouco o trajeto, tentei fugir desse trajeto, né? E depois e não extravasou pelo túnel para a articulação? Não. Eu talvez, assim, acho que caso excelente, acho que muito bom. A paciente você vê de 51 anos, uma articulação boa, um menisco, você percebe pela artroscopia uma qualidade boa para a gente conseguir passar a sutura. Mas eu talvez, assim, a minha opção é fazer subcondroplastia antes, com medo exatamente de extravasar pelo túnel. Eu tenho um pouco de medo, às vezes, de achar o caminho do túnel lá e talvez você não consiga um preenchimento tão bom. Mas excelente caso, acho que explorou muito bem. Mas eu acho que isso é um caso atípico. Eu acho que o conceito talvez é que a subcondroplastia, dentro dessa linha de raciocínio se você opta por ela, talvez ela fosse absolutamente suficiente, dispensando até mesmo a via suplementação. Mas é só um caso que eu deparei e na hora eu acabei optando por também reparar o menisco. Com relação à quantidade aqui, estão perguntando para a gente, o que assim, geralmente gira em torno de 5 ml, tá? Para as lesões maiores, 5 ml geralmente são suficientes. Assim,
como você pode ver o Guilherme mostrou, você dá para você ir vendo mais ou menos o extravasamento. Quando o enxerto começa a subir muito, assim, já começa a ir meio para a região metafisária, é que você está suficiente ali, você já preencheu, não precisa se preocupar mais. Algumas vezes é um pouco difícil de você ver, a imagem que o Guilherme mostrou está bem bonita, mas nem sempre vai ser tão claro assim de você ver o enxerto, depende do tamanho do paciente, da mesa que você está usando, da qualidade da sua radioscopia. Então, a gente aqui em São Paulo, que opera cada dia num hospital diferente, você consegue perceber bem como isso muda de um lugar para o outro, mas geralmente, assim, 5 ml você vai ser suficiente, mas você consegue acompanhando isso pela escopia. Geralmente é o que eu faço. Perfeito. Eu tive essa dúvida em algum momento, a questão do volume. Uma conversa que eu tive com o Steve Cohen, ele falou que ele começou fazendo a subcondroplastia, usava 4, 5, 6 cc's, tentando preencher toda a lesão. E em algum momento ele percebeu que, às vezes, 3, 4 cc's ela é suficiente para preencher o core da lesão, o núcleo da lesão, e aquilo era tão suficiente quanto um preenchimento mais completo. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Marcelo? Exatamente isso. Assim, no começo eu falo, putz, vou injetar tudo. E muitas vezes, se injetar demais, aumenta aquela dor pós-operatória próxima. Eu percebo que pacientes que eu injeto muito, assim, putz, subiu um pouco lá para cima. Não, mas putz, colocamos tudo, é bom, preenche. Às vezes aumenta um pouco a dor. Então é o que eu falo, 5 ml geralmente é mais do que suficiente para você preencher um côndilo femoral inteiro, assim. Isso depende de assim, mais ou menos depende um pouco do espaço intertrabecular. Isso é uma coisa que a gente vê quando a gente faz micro-CT, ou seja, dependendo da espessura das trabéculas do paciente. Ou seja, um osso mais osteoporótico, você vê às vezes, ele tem um espaço intertrabecular maior e cabe um pouquinho mais de volume. Quando o osso é um pouco mais concentrado, principalmente fêmur é mais fechadinho esse espaço, vai caber um volume menor. A tíbia às vezes cabe um volume maior você percebe que ela não saiu tanto ali da área que você tinha como foco. Mas assim, é o que eu falei, geralmente 5 ml vai ser mais do que suficiente e muitas vezes entre 3, 4 já cobre o objetivo. Perfeito. Bom, Bom, acho João, que cobrimos aí 1h30, passamos um pouco, mas acho que foi muito bom. Eu acho que assim, tanto eu quanto o Pedro, tanto eu quanto o Guilherme estamos aí à disposição para esclarecer dúvidas. Eu deixei meu e-mail aí, né, drbonadil@gmail. Todo o pessoal da LAS tem nossos contatos para esclarecimento de eventuais dúvidas e questões. Assim, eu sei, muitas pessoas me mandam às vezes casos para discutir, pegar opinião. Eu acho que a ideia principal, quando a gente trouxe a subcondroplastia e começou a fazer o procedimento, a gente sempre teve um interesse muito grande em ensinar as pessoas a indicação certa, pelo menos aquilo que a gente acredita ser a melhor indicação, porque eu acho que o segredo do procedimento é realmente indicar. A técnica em si, todo mundo viu que é muito simples e tranquila e a gente nem perdeu horas aqui falando disso, mas a indicação sim é algo que requer cuidado e é o sucesso do procedimento. Uma vez que você começa a fazer os procedimentos e percebe o paciente que vai bem mal, sem dúvida você vai ter a mão certa e aquilo que a gente conversou aqui hoje vai ajudar muito a vocês guiarem e acharem esse paciente. Guilherme, alguma consideração final aí? perfeito. Eu acho que eu concordo exatamente com essa conclusão que você tem. Eu acho que a grande questão da subcondroplastia é você achar o paciente com a indicação ideal. Eu acho que a evolução desses conceitos de causas do edema subcondral, as lesões associadas, a presença da lesão meniscal, obviamente alinhamento, perfil do paciente, eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. E eu, de uma forma subjetiva, eu acredito muito que uma parcela desses pacientes se beneficiam muito desse procedimento. Eu acho que o passo seguinte é exatamente aprofundar em estudos com uma característica metodológica que corrobore todos esses achados do seu estudo, dos estudos já publicados, e também me deixa aqui à disposição de quem quiser, né, discutir um pouco mais ou enviar
mensagem, o João tem o meu contato, e eu gostaria também muito de agradecer a oportunidade, agradecer ao Marcelo por a gente ter batido esse papo, né, Marcelo? Foi muito bom. E o Marcelo entende muito, eu acho que ele é o cara com mais experiência nessa técnica do Brasil, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Obrigado, doutor Marcelo, doutor Guilherme, pela brilhante apresentação. A gente teve uma interação bem legal do público. A gente também, da LAS Brasil, deixamos os contatos da Mariana, que é gerente de produtos, e alguém tiver mais dúvida, ou se quiser depois também pegar, tiver algumas perguntas de como solicitar o produto e algumas outras questões, a gente pode encaminhar. Também deixo o contato do Helder, que é o nosso gerente comercial. Estamos todos à disposição, tem bastante informação também sobre o produto e mais no nosso site da LAS Brasil. A gente tem ativamente lançado as nossas agendas no LinkedIn, na página da LAS e também no Instagram. Então, o pessoal que tiver interesse pode acompanhar lá, que a gente vai divulgar sempre essas aulas, que é um caminho que a LAS acredita muito na educação, e a gente vai sempre fazer esses tipos de webinários para trazer cada vez mais sobre essas técnicas inovadoras que nós temos hoje no Brasil. Então, muito obrigado, doutor Guilherme, muito obrigado, doutor Marcelo. Uma boa noite a todos os participantes também. Obrigado pela audiência e até breve. Obrigado. Até breve. Boa noite, pessoal.